O inimigo da nossa alma, ele só sabe aquilo que você fala, aquilo que você está fazendo, mas o nosso Deus não. Antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, ele diz que ele já sabe. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E como eu disse aqui no começo, aleluia, nós estamos vivendo um tempo, aleluia, que parece que fugiu-se a responsabilidade de viver uma vida de santidade, uma vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de arrependimento diante do Senhor. E é isso que o Senhor quer ver de nós. A Bíblia diz que Deus é santo, importa dos seus adoradores. Agora ele é Espírito e em verdade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus nos chamou, nos deu um Espírito excelente, aleluia. Que Espírito é esse? O Senhor Espírito Santo, aleluia. A terceira pessoa de Deus, que é muito importante na nossa vida, conselheiro meu e seu, porque Jesus veio e disse assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só, enviarei o Consolador, que está conosco só quando nós estamos na igreja, ou quando nós estamos orando, não, ele está conosco a todo tempo, aleluia. Quando nós estamos na nossa roda de amigos, o Senhor Espírito Santo está ali, ó, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nos tocando, aleluia, para que nós falamos desse amor, para que nós tenhamos um posicionamento, aleluia, porque Deus nos chamou como luz em meio às trevas. Esse mundo ele vai de mal a pior, mas a igreja do Senhor ainda faz a diferença, porque Jesus diz assim: aqueles que estão em mim, aleluia, não estão mais em treva, mas a luz do Senhor está sobre nós, e essa luz ela tem que prevalecer. Nós não podemos sermos influenciados por aquilo que está à nossa volta, mas Cristo nos chamou para nós influenciarmos, aleluia. Essa, aleluia, é aquilo que Deus requer de nós. O Senhor Espírito Santo, ele quer fazer isso, aleluia, na nossa vida, mas muitas vezes nós não damos ouvido à voz do Espírito. Ouvimos conselhos que não é para ser ouvido, louvado seja o nome do Senhor, mas nunca queremos parar para ouvir aquilo que o Senhor Espírito Santo está falando conosco. Entenda uma coisa: o Espírito de Deus nunca vai nos impulsionar a desistir, nunca vai nos impulsionar a fazer algo que vai entristecer o coração de Deus. Toda vez que você sentir isso, o que é uma voz semelhante a essa no teu coração, sabe como é o Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz que muitas das vezes nós não sabemos nem como orar, mas o Senhor Espírito Santo, ele ora com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Às vezes nós estamos dobrando nossos joelhos, pedindo algo ao Senhor, e o Espírito Santo está intercedendo. Aleluia. Porque ele diz assim: vós não sabeis como pedis, aleluia. Pedis e pedis mal, mas o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê? Ele conhece a nossa limitação, ele conhece a nossa fraqueza. Aleluia. Mas o Senhor nos ensina: foge da aparência do mal. Na luta, aleluia, contra o inimigo da nossa alma, ele diz assim: ó, para nós nos posicionarmos, aleluia, se posicione mesmo como servo de Deus, que você é, com as armaduras que Deus te deu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sem as armaduras, vai ser impossível nós nos resistirmos nesses dias que nós estamos vivendo. Jesus está para buscar a sua igreja, e quando nós olhamos a sua palavra, nós vemos como o mundo está. Muitas das vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos, para dentro da igreja, e nós vemos já, aleluia, coisas que não eram para estar acontecendo, mas o próprio Jesus nos advertiu a respeito disso. Aleluia. O versículo 14 diz: não vos prendais em jugo desigual como os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e a comunhão, e que a comunhão tem com a luz com as trevas. Aleluia. Então a Bíblia diz que a luz do Senhor está em nós. Às vezes nós queremos agradar o nosso coleguinha de trabalho, nós queremos agradar às vezes o nosso parente próximo, e às vezes a gente acaba desagradando o Senhor. A Bíblia diz que nós não temos comunhão com as trevas, nós temos um ensinamento, nós temos uma regra de vida, aleluia, que foi nos ensinada através da palavra do Senhor. E hoje tem uma conversinha que tem convencido a muitos: isso não tem nada a ver. E esse não tem nada a ver, meu amado, é um ditado que Satanás colocou no meio do mundo, e que se nós não vigiarmos, tem destruído a vida de muitas pessoas. Tem muitas pessoas, meus amados, que eles já estão morrendo espiritualmente. Aleluia. Porque quando nós louvamos, quando nós oramos, ou quando nós estamos pregando a palavra, nós não estamos fazendo aquilo que é nosso, nós estamos fazendo aquilo que é do Senhor. Mas muitas das vezes nós estamos morrendo espiritualmente. Sabe por quê? Às vezes por causa dos caprichos, por causa da desobediência. A Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, ele comete pecado do mesmo jeito. E por causa do nada a ver, a gente vai se deixando se levar.
E o que está acontecendo com isso? Nós vamos entristecendo o Espírito de Deus, e às vezes Ele quer fazer muito mais na minha vida e na tua vida, e Ele não faz por quê? Por causa da falta de santificação, por causa da falta de prudência, por causa da falta, aleluia, de obediência ao Senhor. A Bíblia diz: é melhor obedecer do que fazer sacrifício. Melhor obedecer do que fazer sacrifício. Certa vez Jesus ele disse assim: olha, o homem prudente, ele construiu a sua casa sobre rocha, desceu a chuva, correu o vento, combatendo contra aquela casa, não pôde a derrubar. No mesmo instante, o imprudente, ele construiu a sua casa sobre areia, desceu vento, desceu chuva, bateu sobre aquela casa e foi grande a sua destruição. Que casa é essa que Cristo está falando? É uma casa física. Claro que se nós construímos a nossa casa, qualquer coisa, em cima de areia, ela vai ser destruída facilmente. Mas quando você constrói isso num alicerce firme e sólido, com certeza isso vai ter uma boa estrutura e nem qualquer vento, nem qualquer chuva vai poder derrubar. Isso é quando você constrói a tua vida espiritual baseada nessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é muito bom, mas cada um tem o seu, cada um tem a sua intimidade. Mas você tem que construir a sua casa espiritual baseada nessa palavra. Aleluia! Porque adianta, aleluia, diz: olha, não vos prendeis com o jugo desigual. Nós não podemos nos prender ao jugo que o mundo está vivendo hoje. A Bíblia diz que a igreja foi chamada para andar na contramão do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos chamados para andar na contramão do mundo. Não, mas o fulano faz, eu também vou fazer. Mas Cristo te chamou para ser diferente. Aleluia! Aleluia! Na verdade, a igreja, aleluia, não foi chamada para ser amada pelo mundo. Você quer ver uma coisa? Há 10 anos atrás, quando você dizia assim: olha, eu sou um ministro da casa de Deus, eu sou um servo de Deus, as pessoas tinham maior respeito. Hoje, quando você fala isso, as pessoas já te olham meio torto, meio atravessado. Sabe por quê? Porque muitos que se dizem igreja não dão exemplo. Então eles querem nos taxar, nos apontar como muitos daqueles que eles conhecem, que vivem junto com eles. Então por isso que a Bíblia diz que Deus nos chamou para nós fazermos a diferença. Nem em todo lugar os discípulos eram aceitos, nem em todo lugar Cristo era aceito. Aleluia! Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo Filho de Deus, quantas vezes tentaram matar Jesus, quantas vezes tentaram prender Jesus, o que não fala de Paulo, quanto Paulo sofreu por amor desse evangelho. Mas aquele homem foi um homem que Deus chamou ele de perseguidor da igreja. Ele passou a ser perseguido, mas Deus usou aquele homem de uma maneira tremenda, e muita, como é visto que nós estamos vendo até agora, foi por causa do reconhecimento de Paulo, dele ter reconhecido a Cristo. Porque na verdade ele não queria, mas a Bíblia diz que Cristo aparece nele no resplendor de luz e ele cai no cavalo. Ele tinha carta para perseguir a igreja do Senhor. Aí Jesus aparece nele, ele diz: ele fica cego. Deus manda o servo dele lá, Saulo, aleluia. Deus manda o servo dele lá para poder orar por ele. E a Bíblia diz que quando ele chega lá e vai orar por ele, cai dos olhos dele com escama e Deus levanta ele. Mas esse homem sofreu muita perseguição. E que tipo de morte Paulo teve? Às vezes nós queremos nos comparar aos heróis da fé. Aleluia, eu queria ser como Pedro, eu queria ser como Paulo, aleluia. Mas não queremos pagar o preço. Eu digo pagar preço não como que Jesus pagou por nós, porque Jesus já pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Aleluia? Mas pagar preço que eu digo, amado, é se sujeitar. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia? Muitas das vezes nós nos achegamos diante do Senhor, aleluia, somente querendo os milagres. Aleluia? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Mas o que Deus quer, amado, para mim e para você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus ainda continua multiplicando pães e peixes. Ele continua. Mas o que ele quer de mim e de você, meu amado, é que nós nos negamos a nós mesmos. Jesus falou: qualquer que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. A Bíblia diz que Deus conhece a necessidade de cada um de nós. Ele conhece. Porque ele conhece e sabe de todas as coisas. Mas o que Deus quer em nós, aleluia, é o negar a nós mesmos. Aleluia, é morrermos, aleluia, para nós mesmos e vivermos para o Senhor. Quando eu digo isso, eu não quero dizer que você deixe de viver, aleluia, mas é negar a nossa natureza pecaminosa, que acompanha o conselho do mundo, que acompanha o segmento do mundo, aleluia. A Bíblia diz que nós vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Por isso Jesus ele diz que ele veio o quê?
Aleluia. Versículo 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Aleluia. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. Olha só, aleluia. Novamente, aleluia, a respeito da santificação. Por isso nós temos que mortificar nossa carne com oração, com jejum, porque é isso que nos aproxima do Senhor. E quando muito mais nós aproximamos do Senhor, a nossa natureza vai morrendo, nós começamos a aparecer como a dele. Quando a nossa carne está muito forte, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a nossa natureza é como a natureza do mundo, sem paciência, quer resolver tudo na base do pulso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a igreja foi chamada, meus amados, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós queremos dar a nossa própria resposta, já não temos mais paciência para orar e esperar a resposta do Senhor. Tem coisa que você precisa agir, mas tem coisa que você precisa orar, você precisa esperar uma resposta do Senhor. E é isso que Ele quer. A oração daí é a base que move a igreja. A oração é a base que move a nossa vida diante de Deus. Um exemplo, a Bíblia diz que Pedro ele foi preso porque ele estava pregando a palavra, aleluia, e ele estava preso para que no outro dia ele fosse julgado e condenado. A Bíblia diz que a igreja estava orando, aleluia, e de madrugada. A Bíblia diz que Deus manda um pastor, Deus manda um anjo na prisão. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo, e quando aquele anjo tocou nele, disse: Pedro, levanta-te e cinge-te. A Bíblia diz que Pedro pensou que ele estava vendo uma visão. E de repente Pedro levantou e ele foi seguindo aquele anjo. Ele disse que as portas da prisão se abriram e ele continuou andando. Abriu-se o portal da rua e ele continuou andando, achando que fosse uma visão. E aquele anjo disse para ele: vai e comunica aos teus irmãos. A Bíblia diz que Pedro chega na casa, todos estavam orando. Olha só, todos estavam orando. Pedro bate na porta. A Bíblia diz que uma menina chamada Rodé, ela vem atender a porta e diz assim: olha, Pedro está lá fora. Mas os irmãos que estavam orando dizem assim: olha, é o anjo dele. Até que ele insiste e abre-se a porta e lá está Pedro. Por quê? A igreja estava orando. Se a igreja não estivesse orando, Deus não tivesse respondido, no outro dia ele estaria sendo condenado. Olha como que a oração do justo, ela surge muito em seus efeitos. Toma para isso que Deus chamou a igreja. Aleluia. Nos chamou para fazer diferença. Não vencer com a força do braço, mas vencer com a oração, com o joelho no chão, com nos humilhando diante do Senhor. Ele diz: humilhar-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, que no tempo dele ele vos exaltará. Aleluia. É isso que Deus chamou a igreja. Meu amado Deus, ele cuida e cuida com amor no crente. Quem é capaz, aleluia, de dar a sua vida por amor a alguém? Jesus fez isso por mim e por você, enquanto nós, olha, na nossa mente, no nosso coração, nós nem imaginaríamos isso. Nenhum de nós somos dignos. A Bíblia diz que pela graça sois salvo, e essa graça e essa misericórdia nos alcançou. Porque quando se fala de graça e de misericórdia, as pessoas dizem assim: eu sou uma pessoa bonzinha, eu não mato, eu não roubo, eu não cheiro, eu não faço mal a ninguém. Mas mesmo assim, aleluia, se nós não cometêssemos nada disso, nós estaríamos fora dessa graça, se não fosse através de Jesus Cristo. Mas graças a Deus que Cristo nos alcançou. Aleluia. Cada dia, meu amado, quando nós lemos essa palavra, nós vamos nos aperfeiçoando, melhorando cada dia mais. Aleluia, sendo transformado através dessa palavra. Por isso que ele diz: aquele que roubava já não rouba mais nessa área de trabalho, para que tenha sustento com as suas próprias mãos. Aquele que matava já não mata mais. Por quê? Através dessa palavra, Cristo ele vai nos transformando a cada dia. Aleluia. Por isso, meu amado, aleluia, que nós devemos imitar a Cristo. Aleluia. Às vezes a gente diz: eu queria ser como fulano, eu queria ser como Bertano. Aleluia. Você precisa se parecer com Cristo. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aleluia. O nosso Deus ainda multiplica pães e peixe, ou seja, ele ainda continua fazendo milagre. Às vezes a gente só quer correr atrás de milagre, aleluia. Mas quando nós olhamos para dentro de nós, aleluia, o que nós temos feito com o Senhor? Qual o exemplo que nós temos dado como servo de Deus? Porque para Deus nos honrar, nós precisamos primeiramente honrar Ele. E às vezes nós não honramos a Deus no meio onde nós
na nossa sociedade, no nosso trabalho, na escola, entre os nossos familiares, nós não queremos honrar. Mas Deus quer que nós honramos a Ele. Honramos a Ele com as nossas atitudes, com a nossa vida, aleluia, com o nosso compromisso diante dEle. No versículo 15 diz assim, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, e aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E é isso. A Bíblia diz: segui a paz com todos, aleluia, e a santificação, sem a qual nenhum de nós veremos a Deus. Se vivemos uma vida promíscua, uma vida de pecado, separado de Deus, nós não veremos o Senhor. Participaremos de tudo que tem na casa dele, mas naquele grande dia nós não estaremos com o Senhor. Certa vez Jesus trouxe uma palavra e diz assim: Senhor, no teu nome operamos sinais e maravilhas, expulsamos demônios, curamos enfermos. Aí Jesus diz assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Às vezes a gente quer continuar vivendo na iniquidade, aleluia, e queremos a santificação de Deus, queremos o milagre de Deus, queremos a bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos viver uma vida de santidade e de temor diante do Senhor. Eu digo novamente: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque o temor do Senhor faz com que nós respeitamos a nossa liderança, faz com que nós respeitamos o nosso pastor. Ele pode ser um homem, aleluia, mas ele foi separado por Deus, ele foi ungido por Deus para poder cuidar da sua igreja. E é por isso que Deus chamou o pastor. E hoje as pessoas não querem ter mais respeito. Quando nós não respeitamos a nossa liderança, é o mesmo que você está desrespeitando a Deus. Você quebra princípio, você corta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que vem da direção de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Santificação. Santificação. É o que nós precisamos fazer. Porque Ele conhece a minha e a sua necessidade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você precisa de um milagre, Deus Ele sabe. Você precisa que alguém da sua família seja salvo, Deus Ele sabe. Você precisa de uma porta, Deus Ele sabe. Você precisa de uma cura, Deus Ele sabe. E porque Ele sabe, pastor, eu não preciso orar, mas você precisa sim orar todos os dias, de noite, se possível, aleluia, até que Ele te responda. E se Ele não te responder, Ele continua sendo Deus. Hoje, às vezes, você vê muitas pessoas que estão no mundo hoje. Por quê? Por que você abandonou a fé? Por que você não cumpre mais o seu chamado? Ah, porque eu estou orando a Deus há tanto tempo que Ele me responde. E Deus agora virou empregado nosso? Ele faz quando Ele quer. Se Ele fizer, é Deus. Se Ele curar, é Deus. Se Ele salvar, é Deus. O que eu não posso perder, o que você não pode perder, é a nossa salvação. Porque o meu plano pode ser frustrado. O plano do diabo é frustrado todo dia. Agora o de Deus não é frustrado, não. E nem tudo Deus Ele vai te revelar, nem tudo Ele vai dizer para você. Entendeu? Porque Ele é Deus, meu amado, nós somos servos. Já está dizendo: o que é servo? Servo é aquele que se submete, é aquele que serve, é aquele que espera. Aleluia? Hoje tem um tal que dizia assim: eu coloquei Deus na parede. Poxa, que coisa profunda dizer isso. Você não consegue nem colocar o diabo na parede se Deus não te sustentar, se você não tiver uma vida de santificação e nem de oração. Tanto é que Ele te dá rasteira todos os dias. Você fala a palavra forte, você imita o ninho, você traz o jargão do mundo